Tite está por detalhes para ser anunciado como treinador do Flamengo. Eu acredito que ele vá começar o trabalho este ano, até já servindo de preparação para 2024. E o Flamengo pensa em Tite. Para você, ele vai aceitar? Já começa agora um trabalho, a partir do ano que vem? Talvez seja isso que está pegando agora, essa resolução. Na cabeça do Tite. Toda a equipe, e não tem, olha, toda a equipe brasileira que pensar no Tite como técnico, esquece que ele não vai treinar. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Tá virando novela, hein, cara? Tite vai assumir o Flamengo agora ou só no ano que vem? Cara, ninguém sabe, galera. Cada um traz uma informação diferente. Vou trazer aqui pra vocês um corte do Jogo Aberto, um corte da ESPN Brasil e um corte do canal Fala João Guilherme, dando as suas opiniões, tá bom? Veja como que está a situação de momento do Flamengo. A certeza que temos é a seguinte: amanhã, no jogo contra o Bahia, quem assumirá é o Mário Jorge, o técnico interino da base do Mengão. Galera, no final do vídeo vou trazer tudo aqui para vocês em detalhes, como que andam as negociações com o Tite que tem proposta dos Estados Unidos. É isso aí, assista o vídeo até o final, vou explicar aqui para vocês detalhadamente o que está acontecendo. Vamos aqui para o vídeo então, as imagens são da Band, canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos, ESPN Brasil e também canal Fala João Guilherme, inscreva-se lá, link na descrição. Vamos lá para o vídeo, galera, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Simbora, vamos lá. Mas agora vamos à Gávea para conversar com o Thiago Carvalho. Lá está para contar como foi a saída agora oficial de Jorge Sampaoli do Mengão. Não comanda mais o time, nem a sua comissão técnica permanece. E a expectativa agora, Thiago, é pela chegada do Tite. Será que já está avançada? Tem alguma informação? Bom dia. Semana no Flamengo, né? Depois da derrota para o São Paulo na Copa do Brasil, havia a expectativa da demissão do Sampaoli. Mais uma semana de silêncio. O Sampaoli treinou a equipe durante todos os dias até ontem. Ontem mesmo ele deu a última atividade. Bom, na parte da noite, em uma reunião que durou cerca de 10 minutos, o Sampaoli foi desligado do Flamengo. Até o Flamengo usou as redes sociais para, de forma oficial, anunciar a demissão do treinador. A multa rescisória em cerca de 1,8 milhão de euros, cerca de 9,5 milhões de reais. Sampaoli agora, então, de fato, não treina mais o Flamengo. E sim, é o momento de escolher um novo treinador. O Tite é a principal opção do Flamengo. Já teve uma reunião e um jantar na quarta-feira com o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol, e com o Rodolfo Landim, que é o presidente do Flamengo, e provavelmente vai ser anunciado muito em breve como novo treinador rubro-negro. Lembrando que o Tite só assume os treinamentos a partir de 2024. Esse ano ele já pode começar a planejar a próxima temporada, o que é muito importante para o Flamengo, até porque alguns jogadores estão em reta final de contrato, como Felipe Luiz, Davi Luiz e principalmente o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique. Esses jogadores que interessam ao Flamengo e provavelmente devem interessar também ao novo treinador. Disso eu digo, é claro, do Everton Ribeiro e do Bruno Henrique. Bom, quem treina o Flamengo amanhã é o Mário Jorge. O Mário Jorge é o treinador da equipe sub-20, multicampeão na base rubro-negra. Amanhã ele vai a campo junto com o Flamengo para enfrentar o Bahia. Bom, quero falar sobre a saída do Sampaoli anunciada. Apenas foi uma questão de, imagino eu, organizar a burocracia, pagamento de multa rescisória. E depois disso, a gente já pensa no futuro. E o Flamengo pensa em Tite. Para você, ele vai aceitar? Já começa agora um trabalho, a partir do ano que vem? Talvez seja isso que está pegando agora, essa resolução. Na cabeça do Tite, o ano que vem, né? Seria melhor. Na cabeça do Tite, do ano que vem, né? Viralizou aí um vídeo dele falando, né, que ele não aceitaria dirigir ou trabalhar no ano de 2023, que ele precisaria ficar mais perto da família, dar um tempo, respirar um pouco. E aí surge essa oportunidade de assumir o Flamengo, que no futebol brasileiro, Leirão, não sei se você vai concordar comigo, acho um dos poucos times que pode dar a condição do Tite lutar, né, por títulos, né? Eu acho que o Tite pensa que depois desse período de 2 Copas do Mundo, desse ciclo na seleção brasileira, ele tem que assumir um trabalho e dar uma resposta. Eu acho que até para o ego do Tite em relação à questão de você poder lutar por títulos, e o Flamengo pode dar essa condição para ele.
Agora, a diretoria do Flamengo deve estar fazendo de tudo um pouco para tentar convencê-lo a assumir o Flamengo agora. Você citou aí a questão da burocracia da rescisão de contrato do Sampaoli, estava pendente só disso, está anunciado aí a saída dele. E aí o Flamengo vai daqui até não sei quando com um treinador interino. Um outro ponto que o Flamengo deve estar pensando é nessa reformulação do elenco, né? Falamos essa semana aqui de jogadores que estão em fim de contrato, jogadores que estão com a idade mais avançada. Então o Flamengo vai entrar num processo daqui para o final do ano bem complicado. Olha, se o Tite assumisse agora, o que seria positivo é justamente ele já analisar de perto quem fica e quem sai. Porque esse planejamento, caso ele só assuma ano que vem, vai ser feito de longe, não vai ser num contato do dia a dia. Por outro lado, eu imagino também que a torcida não tenha muito mais o que cobrar. Os títulos mais importantes ficaram pelo caminho, o Campeonato Brasileiro está sendo disputado, mas é uma competição que está muito acirrada, então não é garantia que o Flamengo possa vencer o Brasileiro. Acho que hoje o que tem que garantir, sim, é a vaga na Libertadores. Sem dúvida. É isso, porque o Tite pegar um Flamengo que de repente comece a tropeçar, desmotivado, por um treinador interino, talvez possa até não conquistar a vaga. Então tem que pensar nisso. A vaga para a Libertadores é fundamental. Não tenha como. Eu acho que assim, os próprios jogadores, independentemente do treinador interino, eles sabem dessa responsabilidade. Essa vaga na Libertadores, até uma questão de planejamento, de montagem de elenco, você tendo uma Libertadores para disputar, ela passa a ser diferente. Muito bem, agora falando em treinador. Tite está por detalhes para ser anunciado como treinador do Flamengo. Só se acontecer uma grande mudança, uma reviravolta, um fato novo para que o Tite não seja o treinador do Flamengo. Existe ainda uma dúvida em relação a começar o trabalho agora ou começar só em janeiro de 2024. Essa é uma questão que está sendo discutida entre o Tite, a sua equipe de trabalho, a família do Tite e a diretoria do Flamengo. Começa agora, a diretoria do Flamengo quer isso, está tentando convencer o Tite disso, ou começa só em janeiro de 24. O Tite está em dúvida porque ele tem uma promessa feita à família de que ficaria esse ano sem trabalhar, descansando. Só que surgiu essa oportunidade, que, convenhamos, eu acho que será boa para o Tite e para o Flamengo. O Tite, que vem aí de um desgaste de Copas do Mundo, 6 anos à frente da seleção brasileira, muitas críticas, vai ter a chance de fazer um trabalho, embora seja num clube muito difícil, mas ele é um treinador que tem nome, que tem autoridade para isso. O Tite tem uma história muito grande no futebol. Muitos títulos com clubes, o maior treinador da história do Corinthians, campeão com o Grêmio, campeão com o Internacional, boas passagens na maioria dos times que ele dirigiu, né? E foi um treinador de seleção brasileira, com 2 Copas do Mundo. Então ele é um cara que tem peso, ele tem currículo, e ele tem uma liderança muito forte. E é uma liderança que ele consegue juntar os grupos dele. Isso eu estou falando em termos de clubes, tá, gente? Porque o trabalho de seleção é totalmente diferente. É que as pessoas também, até porque a última imagem do Tite é aquela da seleção brasileira. Ele chegou lá em setembro de 2016. Então foram 6 anos ali. Agora, quem se lembra do trabalho do Tite nos clubes, e especialmente no Corinthians, ele é um grande líder. Ele domina o vestiário. Ele é um grande comunicador.
e ele é muito respeitado pelos jogadores. Então, eu acredito que para ele, com a estrutura que o Flamengo tem, com o dinheiro que o Flamengo tem, com o elenco que tem e com possibilidades de virem outros nomes para o próximo ano, ele tem tudo para fazer um grande trabalho. Então, será bom para ele e será bom para o Flamengo. É um grande desafio para os dois lados. Para o Flamengo, manter um treinador, coisa que não acontece um ano inteiro desde 2011, quando Vanderlei Luxemburgo começou e terminou o ano de 2011 como técnico do Flamengo. Ele foi o único que conseguiu isso nos últimos 12 anos. Nem o Jorge Jesus, porque o JJ chegou na metade de um ano e saiu na metade do outro. Não conseguiu começar a temporada e terminar a temporada. Então, esse é um grande desafio para o Flamengo e um grande desafio para o Tite. Potencial para dar certo pelo estilo do Tite, pela característica de trabalho do Tite, que é bem diferente do Jorge Sampaoli. O Tite, eu diria que ele é um Dorival Júnior mais enérgico, mais líder, com mais presença. O Dorival é muito competente, né? E os resultados aí estão mostrando. Mas o Dorival é aquele cara mais gente boa. É o paizão. O Tite é o paizão, mas é aquele paizão mais severo. E quando tem que deixar de castigo, deixa. Quando tem que puxar a orelha, puxa. Então, eu acredito que o Tite tenha condições de fazer um grande trabalho no Flamengo. Óbvio que ele chegará sob desconfiança, porque a última impressão é a que fica. Ele vem de 2 ciclos de Copa do Mundo em que a seleção não se comportou bem. Mas ele agora volta para um clube que tem as melhores condições possíveis no mercado da América do Sul. Muito dinheiro, grande estrutura e um grande elenco. Então, resta ao Tite conquistar essa parte da torcida que não queria a vinda dele. E para conquistar, é muito simples. Vencer. Ganhar. Né? Eu acredito que ele vai começar o trabalho este ano, até já servindo de preparação para 2024. E se isso acontecer, minha gente, é muito provável que Tite estreie no Flamengo contra o Corinthians em Itaquera. Olha que maluquice isso, cara. Dia 7, né? O que os deuses do futebol preparam, hein? Porque o Flamengo joga agora com o Bahia, sábado no Maracanã. O Mário Jorge, do Sub-20, será o treinador do Flamengo nesse jogo. Na outra rodada, Corinthians e São Paulo. Corinthians e Flamengo. Se acertar com o Flamengo, pode estrear exatamente nesse jogo. E a tendência é que ele comece a trabalhar agora. A tendência é essa. Vamos acompanhar o que disse o Tite sobre a possibilidade de voltar a trabalhar em 2023. Isso não é de agora, essa fala. De alguns meses atrás, acho que do início do ano. Vamos acompanhar. Toda a equipe, e não tem, toda a equipe brasileira que pensar no Tite como técnico, esquece que ele não vai treinar.
Depois, agora, eu não botou, pode escrever onde vocês quiserem, me chamem de mentiroso, me chamem de o que vocês quiserem, sem palavras e tal, que não vai ter. Não tem, é um ano que ele tem, eu preciso ver meu irmão, minha irmã, eu preciso ver meu sogro, minha sogra, eu preciso dar uma respirada, eu sei o quanto é legal, mas eu sei o quanto é pressionante também. A gente viu ali os créditos, né? A entrevista do Tite para o Flow Sport Clube. E ele continua cumprindo isso aí, porque até agora ele não assumiu com time nenhum. E pode ser que ele feche com o Flamengo e assuma só em janeiro. E aí ele vai cumprir o que ele prometeu. E ele falou time brasileiro, né? É. Time brasileiro, porque apareceu... O sonho dele é treinar na Europa, né? Apareceu uma possibilidade dos Estados Unidos agora também, mas é isso que está pegando, né? Eu imagino que ele saiba que ao assumir o Flamengo, a primeira coisa vai ser repetir essa imagem, porque ele foi muito claro. Falou, pode me chamar de mentiroso. E o Tite preza muito essa coisa, né? Pelo menos do ponto de vista da convivência com os outros. Ele falou, coerência é que me pauta, ética que me pauta. Então, ele tem uma preocupação muito grande com isso, com a imagem dele. Eu só acho assim, esse tipo de frase é melhor você evitar. É o futebol, né? O futebol brasileiro é tão dinâmico, assim. Sinceramente, se ele for anunciado como treinador do Flamengo para começar agora... Eu particularmente não acharia problema, porque ele falou num outro contexto. Só ele chegar e falar, mudei de ideia. Aproveitei, vi demais a minha família e tal, tô cansado, tô louco pra voltar ao futebol. Tô cansado de férias. E mudei de ideia. Qual o problema? Mas tá cometendo algum crime? Exato, eu concordo plenamente, Abel. E assim, e ainda mais no contexto atual do Flamengo. Tá bom, ele treinaria, mesmo que ele assumisse agora, seria nesse ano. Mas é muito mais já pensando pro ano que vem, construir a base e tudo mais. Então, nesse aspecto, eu não veria problema. Mas assim, mas ele falou, evita dar esse tipo de declaração. Eu mesmo disse aqui, não estaria cometendo nenhum crime. Ele pode muito bem vir aqui e dizer, olha, mudei de ideia. Exato, mas aí ele vai ter que falar, podem me chamar de mentiroso. Porque ele falou. Ele que falou. Fora que a gente está falando de um técnico que se pauta muito pelo discurso. Exato. Muito do que ele conseguiu na vida é no discurso. O discurso para ele é muito mais importante. Por exemplo, vou dar um exemplo aleatório aqui, mas vocês vão entender. Por exemplo, para um cara mais informal como o Renato Gaúcho. Exato. O Renato Gaúcho chega e fala, esquece o que eu falei aí, e passa por cima. O Tite não. E principalmente para ele. Isso lembra uma frase, Tite, do meu falecido avô. Ele sempre dizia, nunca diga nunca. Você só nunca dizer nunca. Mas só reforçar também, que é o que o Abel já pontuou. Assim, a gente está falando de um cenário hipotético. Por enquanto, a palavra dele está cumprida, porque não tem nada acertado. Se ele acertar para 2024, tá em negociação ele com o Flamengo, cumpriu o que ele falou. Em janeiro, Exato. Né? Então, até aí também não teria erro. Então, mas o Flamengo não vai esperar. Difícil o Flamengo esperar. Tem 2 meses de campeonato ainda. Tem coisa para fazer no campeonato. Tem 2 meses de campeonato. Se o Flamengo quer tanto o Tite fala assim, se vocês me querem, eu só venho em janeiro. Pode mandar. O que o Flamengo faz? Manda o filho, o Heber Xavier. O Flamengo teve pressa tantas vezes para técnico que não deu certo, por que ele não pode esperar agora? E convenhamos, você está pensando em 24, mas a vaga da Libertadores não é nenhuma tem garantia. O que fazer Então, agora. eu ia falar exatamente isso. isso. Não é problema nenhum para o Flamengo esperar. Asterisco. Exato. Porque tem uma questão aí de que, se eu não me engano, o Flamengo hoje está na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, né? E não sabe-se quantas ainda vagas teremos garantidas para Libertadores. Tem que ver quem vai ganhar a Libertadores. Tem grandes chances de ser um brasileiro, ok. Mas tem isso. O ano do Flamengo sem uma Libertadores na Sul-Americana é mais... Olhando para o elenco, para o investimento, para o que é o time do Flamengo... É desastroso. Para mim, seria até mais constrangedor do que qualquer título que ele perdeu. E do que terminar sem títulos. O Flamengo não terminar na zona de Libertadores, para mim... Comprometer a outra. Então, com o elenco que tem, para mim, seria o maior desastre dentre todos que aconteceram. Então, esperar um treinador, não sei se é a palavra exata para o Flamengo agora, pensando em classificação ou buscar o Botafogo. É mais difícil buscar o Botafogo, mas uma classificação para Libertadores. É a última portinha que sobrou, não tem mais portinha, não. Fechou todas. Esse ano nem Taça Guanabara teve. Professor, Natália, André Dom, que você que nos acompanha. Muito bem, o que temos de novidade é isso aqui, galera. As últimas informações que eu apurei foram estas. Em contato com o Flamengo, Tite tem consulta dos Estados Unidos e ainda avalia futuro. Sem trabalhar desde o fim da Copa de 22, o treinador foi procurado também pelo Orlando City e conversa com a equipe de trabalho para definir novo rumo na carreira. O Orlando City, que ainda tem o treinador colombiano Oscar Pareja,
fez sondagens pelo técnico brasileiro, mas só deve fazer qualquer mudança ao final da temporada no dia 21 de outubro. Tite vem estudando inglês desde o fim do Mundial do Catar e soube da sondagem para trabalhar nos Estados Unidos. Esta opção, no entanto, deixaria o treinador ainda mais distante dos grandes mercados e da competição em mais alto nível que o treinador ambiciona. Outras oportunidades do exterior também surgiram em 2023. Há 4 meses, um empresário tentou levá-lo para o Al-Nassr, hoje dirigido por Luiz Castro, mas não houve acordo. Tite foi procurado pelo também saudita Al-Hilal, mas as partes não chegaram a um entendimento. Sem trabalhar desde o final da Copa do Mundo, Tite tirou o ano de 2023 para ficar com a família e chegou a fazer declarações públicas que não voltaria ao futebol brasileiro nessa temporada. O convite do Flamengo, porém, balança o treinador que sabe a dimensão da pressão e do desafio de encarar um rubro-negro ávido por títulos depois de tantos vícios e insucessos em 2023. Muito bem, temos aqui então, galera, as últimas notícias atualizadas, né? O Tite ainda negocia com o Flamengo, ele não disse não. A gente sabe que ele deu sinal verde para avançar nas negociações, por isso que o Flamengo ontem à noite demitiu o Sampaoli, né? O que está definido é o seguinte, amanhã tem jogo, Flamengo e Bahia no Maracanã às 4 da tarde. Quem comandará o Flamengo será o Mário Jorge, o interino da base do Flamengo. E as negociações com o Tite continuam. O Flamengo pode anunciar o Tite hoje, na sexta? Pode. Pode anunciar amanhã? Pode. Pode anunciar domingo? Pode. Pode anunciar segunda? Pode. Tudo pode, galera. Agora sobre a promessa que o Tite fez no ano passado, né? Depois do Mundial ou antes do Mundial, não me lembro se foi antes do Mundial ou depois do Mundial. Ele falou que não treinaria times brasileiros nessa temporada. Só que, cara, as coisas mudam. O mundo muda, né, cara? Então, assim, o cara não é obrigado a manter essa promessa. Isso não é nenhum crime. Se ele chegar a acertar com o Flamengo, ele vem e fala, mudei de ideia. O planejamento é bom, faltam 3 meses para acabar o ano e eu mudei de ideia. Já vou pegar o Flamengo agora, pensando na temporada do ano que vem e ponto final. Somente os corintianos que vão se importar com isso, mas o resto do povo, ninguém tá nem aí para essa promessa do Tite, que não é nenhum crime você não cumprir ela ao total. Cara, falta 2, 3 meses para terminar o ano. É simples assim, não é? Muito bem, dito isso, muito obrigado a todos. Deixem o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações, fui!